cristãs, a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Sou o pesquisador Marcos Lopes. Neste vídeo eu vou explicar o porquê eu me tornei um cristão monergista. Eu tive um encontro com Jesus Cristo, né? Deus me chamou pela sua graça, e o dia que eu nasci de novo foi no dia 8 de fevereiro de 1987. No quartel em Brasília, levantei a minha mão ali entregando a minha vida a Jesus Cristo. Eu, juntamente com um amigo mineiro, né, Carlos Henrique Soares, decidimos seguir as pisadas do Mestre. E desde aquele momento em diante eu comecei a me interessar sobre o conhecimento das Escrituras, né? Eu queria conhecer mais as Escrituras, queria saber o que ela ensinava em matéria de doutrina, qual era o seu verdadeiro sentido, né? O que Deus exigia de nós. E me lembro, assim, bem novo convertido que eu era, eu já abordava adeptos de seitas, como por exemplo os Mormons, e eu lembro de duas mulheres mormons que vieram no meu portão. Eu não sabia muito conduzir um diálogo, mas eu tentava, sem conhecimento, conversar ali com os mormons. E então, desde o começo da minha caminhada cristã, eu lia muitos livros, queria conhecer mais da palavra de Deus. E chegou um dia que eu estava ali no centro de São Paulo, andando ali nas grandes galerias, e tive encontro com uma pessoa que até hoje é meu amigo, né? O presbítero Zé Luiz, e foi ele que me conduziu ao ICP, ao Instituto Cristão de Pesquisas, e ali conheci pessoas maravilhosas como o pastor Paulo Romero, o pastor Natanael Rinaldi, né, que eu considero praticamente o saudoso Rinaldi como meu pai na fé na área de seitas. Andei muito com ele, aprendi muito com este homem de Deus, como conversar com o ATJ, com o Mormon, com o Adventista, com o Espírita. Era um homem realmente que evangelizava dia e noite, não media esforços pelas almas perdidas, um exemplo a ser seguido. E naquele período da minha vida eu era das Assembleias de Deus. Eu fui da Assembleia de Deus de Madureira, fui da Assembleia de Deus do Belém, né? Eu me casei nas Assembleias de Deus de Madureira, que hoje é o Brás, né? E também me batizei pelas águas, na antiga sede do Brás ali, na gestão do pastor Lupercio Verginiano. E passei um pequeno período na Igreja Unida, quando eu já estava decepcionado com o que andava acontecendo dentro das Assembleias de Deus, a falta de instrução, de ensino da Palavra de Deus. A grande maioria dos líderes não queria realmente passar conhecimento para o povo, e às vezes nem tinha conhecimento. Mas conheci muitos homens piedosos, homens do passado aí, no final da década de 1980. Conheci homens realmente que gostavam de orar, eram piedosos, eram pessoas que a exemplo do pastor Rinaldi, eram exemplos a ser seguido. Mas, me decepcionando muito, realizei com os ministérios, né? No caso, eu consegui realizar 9 conferências dentro das Assembleias de Deus, portanto 9 anos fazendo conferências apologéticas. Mas chegou uma situação em que a igreja, a Assembleia de Deus, ela também foi aderindo aos modismos neopentecostais, palavras mágicas como determine, profetize sua vitória. Isso foi se tornando insustentável, e líderes já não queriam mais ensinos apologéticos em suas igrejas. E eu
falar a verdade, eu saí meio que sem rumo. Falei, um ministério desse não dá para ficar, né? Porque a gente tem que ficar num lugar onde as pessoas realmente querem aprender, querem estudar a Bíblia. E não que não existam pessoas assim hoje dentro das Assembleias de Deus. Existem. Mas, infelizmente, a grande, vasta maioria dos líderes aderiram a modas neopentecostais, né? Então, isso trouxe um prejuízo enorme para as Assembleias de Deus, né? A Assembleia de Deus em que eu tive encontro com Jesus em 1987 não tem nada a ver com as Assembleias de Deus de hoje, né? Cheio de modismos neopentecostais, líderes místicos, tanta coisa que a gente vê por aí, escândalos. E acabou eu perdendo um carro que eu tinha e fiquei sem rumo, né? Porque as Assembleias de Deus que eu frequentava era em Guarulhos, no município de Guarulhos, uma igreja séria, uma igreja que tinha muitos líderes que amavam a teologia, amavam a Bíblia. Há um seminário até hoje lá dentro, o STG, um seminário que eu estudei até o bacharelado. Eu sou a primeira turma de bacharelado do STG, Seminário Teológico de Guarulhos. E ao perder o meu carro, eu fiquei meio sem rumo porque eu não queria voltar para o estilo de culto que eu vi aqui na Zona Norte, né? Cultos místicos, pastores totalmente voltados para ensinos neopentecostais, e acabei ficando sem igreja. E nesse período também, no andar da carruagem, eu comecei a estudar a Bíblia e já vinha meditando sobre algumas passagens que para mim não tinha a cor dessas passagens. Eu não conhecia os vídeos da internet de calvinismo, não conhecia livros monergistas, não conhecia nada. Vou ser bem sincero, não conhecia mesmo. Mas tinha alguns versículos que me chamavam a atenção nas escrituras sagradas. Por exemplo, Efésios capítulo 2, um verso tão conhecido, verso 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós. É um dom de Deus. É dom de Deus. E eu falei, puxa, então a fé é um dom de Deus, mas parece que isso não casa muito com 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2. 2 Tessalonicenses 13:2 diz: e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Isso me chamava a atenção. Eu falei, peraí, a fé, diz lá em Efésios, é um dom de Deus. E a fé não é de todos, né? Bem, para você pode até parecer algo ridículo esse mover, que eu entendo que é o mover do Espírito Santo, me mostrando nas Escrituras que alguma coisa estava em contradição aqui. Se a fé é um dom de Deus e a fé não é de todos, logo nem todos têm fé. Ok? Eu sei que a versão arminiana tem uma explicação, né, sobre essa questão, só que ela não me satisfazia. E eu, observando atentamente nesses versos, eu comecei a prestar atenção que se a fé de fato, se a graça, né, ou a fé são dádivas de Deus, é um presente de Deus, como é que pode então a fé não ser de todos, né? Porque a fé não é de todos. Então, logo, Deus dá o presente da fé não para todas as pessoas. Fé salvífica. E eu comecei a perceber essas coisas nas Escrituras. E logo em seguida, comecei a frequentar a igreja presbiteriana do Centenário, aqui na Zona Norte. Mas eu já havia praticamente me tornado monergista sem saber o que era um calvinista, um monergista. E ao frequentar aquela igreja, gostei muito do estilo do culto, pessoas pacíficas, sem loucura no culto, né? Você pode trazer qualquer pessoa lá que você não vai a pessoa não vai sair de lá escandalizada, porque
não acontece coisas extraordinárias visíveis, né? Então, comecei a gostar da igreja, comecei a frequentar a igreja e logo em seguida eu comecei a perceber através de vídeos, através de livros, o que era de fato o chamado calvinismo, né? Que eu não gosto de usar nessa palavra porque nem Calvino gostava de ouvir essa palavra, que seus seguidores eram chamados de calvinistas, né? Porque toda a honra e toda a glória vai para o Senhor Jesus, e Calvino ele não gostava desse termo, que foi dado por um dos seus opositores. Agora, o que acontece é que aí comecei a conhecer, e passado algum tempo, aí eu comecei a ler livros monergísticos. E eu não tinha conhecimento de nada disso, mas realmente aquilo que eu estava vendo nas escrituras, aqueles argumentos, né, ululante, né, ou seja, excessivamente claro, Deus estava falando comigo. E foi ali que eu percebi que de fato a graça é um presente dado por Deus, não parte do homem, parte de Deus a salvação. E então, esse é o motivo pelo qual eu me tornei um cristão monergista. Gostaria de deixar esse vídeo aqui porque até hoje eu não esclareci ninguém por que eu me tornei um cristão monergístico, né? Então, que aderi à doutrina monergística. Para mim, que cheguei sozinho a este ensino, não precisei de ouvir vídeos de Augusto Nicodemos e tantos outros que pregam hoje na internet, que tem vídeos na internet, não precisei ver nada disso. Simplesmente vendo as escrituras, né, olhando textos claros como Romanos capítulo 9, então a gente percebe que não é pela questão da presciência, mas a predestinação e a eleição são termos gregos que estão no Novo Testamento. Já o termo livre-arbítrio nós não vemos no Novo Testamento. Então, logo, se não tem no Novo Testamento, eu estou vendo algo que não tem. Tem liberdade, mas não livre-arbítrio. O homem é livre, entre aspas, né? Ou seja, agora, concernente à salvação, ela pertence ao Senhor. Então, a soberania de Deus, ela ficou bem clara para mim. Eu até me alegro porque eu cheguei sozinho ao monergismo, e assim como George Whitefield, e acredito que também Lutero, ao perceber os textos de Romanos, chegou à conclusão de que o Evangelho ele é monergista mesmo. Então, eu só não acho assim interessante as guerras que existem dentro da internet concernente a isso. Eu acho que a gente tem a hora certa para debater, tem a hora correta para a gente mostrar o porquê cremos assim, mas eu percebo algumas vezes coisas que não vale a pena. Eu acho que é uma obra do Espírito Santo, é o Espírito Santo que convence o homem. Então não é algo de mim ou da minha sabedoria que eu vou achar essas coisas dentro das Escrituras. É somente crer nas Escrituras. Nenhum calvinista é um herege, adepto do demônio, crê em doutrinas satânicas como muitos falam por aí. Ok? Simplesmente você se entregar aos textos bíblicos e ver o que está escrito ali de fato. Não tem dificuldade. Tá bom? Então tá aí o meu testemunho, o porquê eu me tornei um cristão monergístico, ou seja, aderi à doutrina monergista. Ok? Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz. Um grande dia para vocês e que Deus abençoe grandemente.